Um homem desapareceu em 13 de março de 2020 e a sua recém-esposa não acionou as autoridades. Esse caso envolve um libanês com cidadania americana e 3 brasileiros. Mas apesar de um deles ter sido sentenciado na semana passada, alguns arriscam dizer que julgaram a pessoa errada. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Zakia Sharabati nasceu em 1958. Ele era um libanês que, ainda criança, se mudou para Manchester, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Tinha 52 anos quando tudo aconteceu. Era bem de vida, dirigia o carro do ano e era dono de uma empresa de distribuição de produtos para grandes supermercados do estado. Como em 13 de março de 2020 ele não compareceu nos locais que deveria, os funcionários estranharam. Ele dificilmente faltava, era extremamente pontual e avisaria caso algum imprevisto o impedisse de ir trabalhar. Um dos colaboradores entrou em contato com um primo de Zakia, que por sua vez informou que não sabia do seu paradeiro. Foi aí que a preocupação da família começou. Daquele dia em diante, quem assumiu a distribuição de mercadorias aos supermercados foi esse primo, que dizia aos clientes que a família estava desesperada e se sentindo num beco sem saída pela falta de pistas. Foram inúmeras postagens nas redes sociais e panfletos distribuídos sem sucesso. A última vez que os amigos tiveram contato com ele foi na noite anterior, quando saíram para jantar. Na oportunidade, Zakia disse a eles que pediria pela anulação do seu casamento, porque aquela união tinha sido um erro. Cerca de 2 meses antes do seu desaparecimento, Zakia tinha se casado com Flávia de Oliveira, uma brasileira que vivia nos Estados Unidos de forma ilegal. Ela nasceu em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Antes dos dois se conhecerem, ela foi presa na cidade de Salem sob acusação de furto de cosméticos, fato este que acabou chamando a atenção das autoridades de imigração. Como ela queria permanecer nos Estados Unidos, precisava urgentemente se casar com alguém com cidadania norte-americana. Foi aí que ela encontrou Zakia nas redes sociais, em outubro de 2019. Segundo os familiares dele, o casamento foi por conveniência, que é quando uma união civil é forjada com o objetivo de obter vantagem jurídica, social ou econômica, sem que exista um vínculo sentimental ou físico entre os intervenientes. Isso porque Flávia foi apresentada à família como namorada, e os parentes só souberam do casamento quando viram as fotos nas redes sociais, uma semana depois. Os dois moravam juntos na casa de Zakia, avaliada em aproximadamente 4 milhões de reais, localizada em um bairro tranquilo em Pasture Drive. Nas poucas vezes em que os familiares tiveram a oportunidade de conversar com Zakia sozinho, a Flávia era tema da conversa. Eles queriam entender o motivo de um casamento tão rápido com uma pessoa que ele mal conhecia. Zakia disse que ela tinha acabado de terminar um relacionamento de 7 anos com um também brasileiro chamado Anderson Pereira e precisava sair com urgência da casa dele porque constantemente sofria violência doméstica. Anderson nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Ele era gerente de uma churrascaria da rede Texas Roadhouse, mas ficou conhecido pela comunidade brasileira por administrar alguns restaurantes com comidas típicas do nosso país. Ele também trabalhava em uma agência de turismo e morava a cerca de 30 minutos da casa que Flávia dividia com o marido, na cidade de Methuen, em Massachusetts. E vale mencionar aqui que, mesmo estando em um novo relacionamento, Flávia ainda se encontrava com Anderson. E Zakia começou a desconfiar disso. 12 dias antes do seu desaparecimento, Gabriel Baronto, fruto de um antigo relacionamento de Flávia, viajou do Brasil para visitá-la. De acordo com a cunhada de Zakia, o rapaz queria morar com a mãe nos Estados Unidos e agia frequentemente com falta de educação com o padrasto. Em uma discussão entre os dois, ameaças foram proferidas e Zakia chegou a colocar Gabriel para fora da sua casa em uma noite de tempestade de neve. Foi nessa oportunidade em que o rapaz o teria ameaçado com danos físicos. Zakia ficou com tanto medo que chegou a trocar as fechaduras do imóvel no dia seguinte. Após essa briga, Flávia e Gabriel foram passar uns dias na casa de Anderson Pereira. Nesse meio tempo, Zakia desapareceu e ela não chegou a relatar o seu sumiço às autoridades. Foram os parentes dele que acionaram a polícia. No começo, as investigações apontavam para um suposto envolvimento de Flávia. O nome de Gabriel também foi apontado, mas logo os dois foram retirados da lista de suspeitos.
Ao ser ouvida pelos investigadores, Flávia disse que a última vez que o viu foi quando ele colocou Gabriel para fora da sua casa. Que no dia em que ele desapareceu, ela e o seu filho estavam assistindo Stranger Things em um outro local, que posteriormente se descobriu ser a casa do Anderson. As evidências eletrônicas na conta da Netflix dela realmente comprovaram isso. E uma foto tirada no dia em questão mostra um reflexo de Flávia e Gabriel na televisão. Além disso, as localizações dos GPS dos celulares dos dois também comprovam que eles estavam lá. Flávia concedeu uma entrevista para a Record e disse que depois da briga entre Zakia e Gabriel, ela foi até o restaurante em que Anderson ocasionalmente trabalhava e pediu abrigo em sua casa. Segundo ela, Anderson cedeu seu quarto para ela e o filho. Informou ainda que sim, Zakia queria o divórcio, mas ela não estava em casa quando ele desapareceu. Disse que mesmo após a briga, eles trocavam mensagens e a partir do dia 13 de março de 2020, ele não a respondeu mais. Só que a família dele estranhou o fato que, enquanto as investigações corriam, Flávia voltou para a casa de Zakia. Segundo eles, o seu interior estava ficando vazio à medida que os dias passavam, porque ela estava vendendo objetos e equipamentos de valor que pertenciam a ele. Flávia foi perguntada sobre isso na entrevista que concedeu e disse que as coisas que ela vendeu foram as que ela tinha colocado dentro da casa. Um primo de Zakia disse que Flávia implorou para que eles não machucassem Gabriel, já que a briga dos dois já era de conhecimento geral. Ele disse ainda que ela chegou a confidenciar que só se manteve naquele casamento por conta dos documentos de imigração. Além de várias agências policiais de New Hampshire estarem envolvidas no caso, o FBI também passou a investigar. Os policiais visitaram a área em que Zakia morava e os vizinhos só tinham pontos positivos para falar sobre ele. Nessa oportunidade, foram solicitadas aos moradores as imagens das câmeras de segurança do dia em que ele desapareceu. Uma câmera mostrou, com uma qualidade não muito boa, um homem subindo a rua em direção à casa de Zakia no dia em questão. E uma outra mostrou, algum tempo depois, a van de trabalho dele saindo do bairro. Mas apesar disso, o caso ficou estagnado por mais algumas semanas. Nesse período, os investigadores descobriram a existência de Anderson Pereira. Ele foi ouvido e disse que não tinha nada a ver com esse caso. Porém, ao ser procurado uma outra vez para responder mais perguntas, constataram que ele havia fugido. A sua hoje ex-sócia na empresa de turismo informou que ele não apareceu para trabalhar assim que as investigações sobre o desaparecimento de Zakia o apertaram. E disse ainda que ele levou consigo cerca de $25 mil que seriam destinados à excursão que a empresa faria dali a alguns dias. Naquela altura já haviam se passado 4 meses desde o desaparecimento. Foi aí que os investigadores tiveram a ideia de acessar o GPS do Apple Watch de Zakia. Lá constava que o dispositivo estava próximo à divisa da cidade de Methuen com Lawrence, a 40 quilômetros de onde ele morava. Ao chegarem ao local exato fornecido pelo GPS, se depararam com um armazém. As imagens das câmeras de segurança foram solicitadas e nela é possível ver Anderson Pereira saindo de dentro da van que Zakia usava para trabalhar. Ele se dirigiu até uma lixeira grande e nela despejou os pertences pessoais do libanês. O relógio inteligente foi crucial para o seu rastreamento e para analisar os batimentos cardíacos de Zakia naquela noite, antes de ser removido do seu pulso. Curiosamente, o condomínio que Anderson morava fica localizado naquela região. Naquele mesmo dia, a van foi encontrada nas proximidades, em um terreno com muita terra. O FBI apareceu com uma escavadeira e começou a retirar grandes quantidades de solo, até que 2 dias depois, em 9 de julho de 2020, a máquina topou em um lençol enrolado e amarrado com um barbante. Dentro dele encontraram um corpo em avançado estado de decomposição e bastante comprometido pelo impacto da escavadeira. Mas o exame de DNA deixou claro que se tratava de Zakia Charabati e não foi possível estabelecer a causa da morte. Um velório foi realizado e Flávia compareceu. Segundo ela, o segurança da igreja disse que lhe seria concedido um momento a sós com o caixão, mas que depois ela deveria se retirar dali antes que os familiares e amigos chegassem. Finalizou dizendo que era melhor assim para que a sua integridade física fosse preservada. Ela ficou sozinha lá por cerca de 40 minutos e foi embora por não ter autorização para acompanhar o enterro. Após isso, ela publicou algumas fotos no Facebook e na legenda escreveu: "Foi tão rápido como um relâmpago, mas ficarão as verdadeiras lembranças e todos os planos que tínhamos juntos. Agradeço a Deus por ter te conhecido e partilharmos em tão pouco tempo tantas experiências e bons momentos.
Para minha segurança e integridade física, fui aconselhada a ter o nosso último momento juntos e sozinhos, para então depois a igreja ser aberta para as demais pessoas. Sei que você descansa com o Senhor e, como coloquei no meu porta-retrato, Deus tem você na palma da sua mão. 15 meses depois do desaparecimento, Anderson foi preso em Kissimmee, cidade localizada no estado da Flórida, a mais de 2.000 quilômetros do local onde o corpo de Zaquia foi encontrado. A detenção foi uma ação da Força Tarefa de Fugitivos dos Estados Unidos. Após a prisão, ele foi extraditado para New Hampshire. E na prisão, numa ligação para o seu primo que mora no Brasil, ele disse que não pagaria sozinho por aquilo, porque ele não estava sozinho nessa. O seu julgamento durou 3 semanas. Os advogados de defesa de Anderson pintaram Flávia como uma mulher desesperada, que em 2019 era pobre, viciada em clonazepam, que foi deportada após ser presa por furto em uma loja, que namorava um pobre, que conheceu Zaquia e se interessou pelo seu emprego fixo, pela sua Mercedes e pela sua casa própria. Os promotores apresentaram uma lista de testemunhas com 77 nomes, incluindo o de Flávia, que testemunhou no primeiro dia sob concessão de imunidade. Foram apresentados aos jurados centenas de itens de evidência, incluindo fotos, informações eletrônicas e horas de depoimentos gravados. Os promotores disseram que Anderson pegou um táxi da sua casa até o apartamento de Zaquia, e que este foi atacado enquanto dormia. Segundo eles, Anderson colocou o corpo na van e saiu. Em um determinado momento, ele pegou um caminho errado e se perdeu. Então ele parou em um supermercado em Bedford e ligou o celular para usar o GPS. Ao fazer isso, ele entregou aos investigadores a sua localização, que batia com a localização do celular e do relógio de Zaquia. As evidências mostraram que no dia 13 de março, Anderson dirigiu até Massachusetts e parou no estacionamento da Home Depot, que é uma companhia varejista norte-americana que vende produtos para casa e construção civil. Ele foi visto nas câmeras de segurança calçando luvas e entrando na loja. Lá ele comprou uma pá com um cabo grande e pagou em espécie. As imagens ainda o mostram retornando à van, e de lá ele foi rastreado até o local onde o corpo da vítima foi encontrado. E nas palavras do promotor, abre aspas, as evidências circunstanciais em um caso podem ser tão poderosas quanto um caso de evidência direta, e este caso provou isso. Foi uma evidência circunstancial poderosa de muitos tipos diferentes de fontes. Nunca saberemos o que motivou o Sr. Anderson, mas essa é a suposição que fizemos. O ciúme levou ao assassinato. Fecha aspas. O advogado de defesa tentou convencer o júri de que possivelmente havia um assassino de aluguel e Anderson foi incriminado propositalmente com os dispositivos eletrônicos. Eles também frisaram o fato de que os investigadores nunca encontraram nenhum DNA de Anderson na casa onde a vítima foi morta. E ainda levantaram a possibilidade de um complô entre Flávia e Gabriel para matar Zaquia. Não ficou claro como a vítima morreu, mas os promotores disseram que foi por violência homicida enquanto ele dormia. Frisaram por diversas vezes que as motivações do assassinato foram ciúmes e raiva pelo fato do libanês ter se casado com a mulher que Anderson amava. Durante o julgamento, ele ficou ao lado do seu advogado e não esboçou nenhuma emoção quando o veredito de várias acusações foi lido. Culpado. Ele poderia ser condenado à pena de morte, mas o estado de New Hampshire revogou esse tipo de condenação em 30 de maio de 2019. Agora, as leis desse estado prevêem que uma pessoa condenada por assassinato em primeiro grau pode ser condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. E foi isso que aconteceu com ele. Considerado culpado de homicídio em primeiro grau, recebeu pena de prisão perpétua obrigatória sem possibilidade de liberdade condicional. A decisão judicial do estado norte-americano de New Hampshire foi divulgada agora, em 5 de abril de 2023. O juiz disse que, embora todas as evidências sejam circunstanciais, os promotores apresentaram um caso esmagador de culpa do réu. Além do assassinato, o brasileiro também foi considerado culpado pelo júri por furtar o carro da vítima e por ter falsificado evidências, já que após o crime ele removeu o corpo de Zaquia e o celular dele de dentro da casa. Anderson também foi considerado culpado pelo roubo da van de entrega. Foi condenado ainda a arcar com todas as despesas funerárias da vítima, juntamente de uma multa de $4.000, aproximadamente R$20.000, por ter adulterado a cena do crime. Fora do tribunal, os familiares e amigos da vítima conversaram com os repórteres. Eles disseram que foi muito difícil ver e ouvir aquilo tudo, mas só queriam justiça por Zaquia.
Finalizaram dizendo que estão muito felizes por terem responsabilizado o culpado. Flávia não estava presente no veredito e isso não surpreendeu os parentes da vítima. Ao serem questionados sobre a sua ausência, eles apenas disseram: Flávia, é tudo que eu posso dizer. Hoje, Flávia diz que passou por vários tribunais e conseguiu provar a sua inocência em todos eles. Ela se diz apenas uma testemunha desse caso e reitera que não sabe de nada sobre o assassinato do marido. Espero que vocês tenham gostado desse caso, mas antes de ir embora, deixem aqui o seu like para mim. Pode ser? Assim vocês ajudam na recomendação do Luz Acesa para mais pessoas. E quem não está inscrito, trate logo de resolver isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!